Continuidade aí, né, ao nosso assunto de hoje, filosofia helenística, né? A gente vai falar um pouquinho sobre 4 escolas, né? A gente vai falar sobre 4 correntes. Aí eu não vou citar todos os filósofos, vou citar o principal filósofo de cada corrente, né? Até porque não é uma corrente tão cobrada no Enem, mas é importante a gente ver, porque essa filosofia ela vai fazer um link entre a filosofia clássica e a filosofia medieval, né? Mas eu vou citar pelo menos o nome do principal filósofo de cada filosofia, né? A gente tem como primeira filosofia, primeira corrente, o cinismo, né? Gente, só uma coisa, cinismo aqui, ele vem do termo quinismo, com K. Quinismo, que em grego significa como cão, ou seja, é de certa forma viver como um cachorro. Viver como cão, né? Como é que os cães vivem? Como é que os cachorros vivem? Eles não têm apego material. O cachorro não tem o apego material, o apego aos bens materiais. O cachorro ele tem o apego ao seu dono, né? E, na verdade, ele não tem esse apego aos bens materiais. Um grande exemplo são os cachorros, por exemplo, de rua, que se afeiçoam bastante aos moradores de rua, por exemplo, né? Porque ali não tem um apego material. Então, esses filósofos da filosofia do cinismo, né, que não é o mesmo cinismo que a gente tem hoje. Lembrem que os termos eles vão variar ao longo do tempo, eles vão se transformar ao longo do tempo. E cinismo hoje pra gente é sinônimo de uma pessoa cínica, pessoa falsa, né? Esse cinismo aqui não. Esse cinismo aqui que a gente está citando vem de quinismo, que é como cão, viver como cão, né? Inclusive, se você pegar aí o principal filósofo dessa corrente filosófica, Diógenes, ele não é o criador, mas ele é o principal filósofo, né, que é Diógenes. Diógenes ele tinha uma vida afastada de todos os bens materiais. Então o que é que prega essa filosofia, né? Principal filósofo a gente tem Diógenes, e para Diógenes e para essa corrente filosófica, para se chegar à felicidade, ou seja, para se chegar ao equilíbrio espiritual, a famosa ataraxia, você precisa, né, se afastar dos bens materiais, você precisa desapegar dos bens materiais, ou seja, dos bens materiais e dos prazeres da vida, né? E foi justamente isso que Diógenes fez. Diógenes ficou muito famoso justamente por se afastar dos bens materiais, por viver nu, né, dentro de um barril, né? Inclusive o personagem Chaves é inspirado na história de Diógenes, né? Chaves, aquele cara, da Vila do Chaves, né, que é pobre, mas é muito feliz e vive dentro de um barril. Então isso se inspira, né? Chaves se inspira. Chaves também é cultura, né? Foi minha infância, né? E durante muito tempo assisti Chaves, sim. Então Chaves ele é um pouco da influência desse personagem, do personagem histórico aí, Diógenes, né? Diógenes, na verdade, ele pregava que os bens materiais não trazem felicidade, pelo contrário, a busca pelos bens materiais tiram a nossa ataraxia, ou seja, o nosso equilíbrio espiritual, e ele vai pregar que você deve se afastar desses bens materiais. Tanto que ele vivia afastado da cidade, no meio do mato, né, dentro de um barril, cercado muitas vezes por cachorros. Se você analisar aí, botar no Googlezinho aí, botar Diógenes, vocês vão ver a imagem que vai aparecer dele. Façam isso, vocês vão ver, né? Inclusive tem uma passagem muito interessante, né, da história, que diz que Alexandre, o grande Alexandre, né, ele ficou curioso para conhecer quem era esse cara que se desfazia dos bens materiais e que vivia afastado de tudo e de todos, né? E ele vai atrás, segundo não sabe se é mito ou se realmente aconteceu, mas existe essa história de que ele vai em busca de Diógenes, e lá ele pergunta a Diógenes o que é que ele queria, o que é que Diógenes tanto queria, o que é que Diógenes queria, que o que ele quisesse ele daria a Diógenes. Diógenes diz: saia da frente do meu sol, né? Eu só quero que você saia da frente do meu sol. Então você tem a ideia de como ele era desapegado materialmente nesse caso. Então você tem aí como ideia do cinismo, do quinismo, que vem de como cão, viver como cão, né? Ou seja, é uma analogia com a vida do cachorro que não tem um apego material, né? Você prega aí que para obter a ataraxia, você precisa se desapegar dos bens materiais, né, e dos prazeres da vida para poder ser feliz e ter equilíbrio espiritual, a famosa ataraxia. Outra escola que a gente pode ver aí é o ceticismo, né?
que também tem um outro significado, né? Não é o ceticismo de duvidar de tudo. Hoje a gente traz para hoje o significado de ceticismo é duvidar. Uma pessoa que é ceticista, ela duvida de tudo. Duvida demais. Não é que duvidar seja ruim. Para a filosofia, duvidar é até legal. Mas duvidar demais, em excesso, traz esse termo cinismo, que significa outra coisa aqui em grego, né? Principal filósofo a gente vai ter Pirro, né? Pirro vai ser o principal filósofo do ceticismo, né? E ele diz o seguinte: para alcançarmos a ataraxia, devemos suspender o juízo de valores sobre ideias contrárias. Ou seja, é aquela famosa não discutir, né? Ou seja, para chegar à ataraxia você tem que suspender juízos de valor. O que é suspender juízos de valor? É não ter opinião sobre alguma coisa, que tem uma opinião contrária. É não tomar nenhum partido, nem de um lado nem de outro, porque você faz juízo de valor. Então, quando você faz juízo de valor de uma coisa, quando você acredita que uma coisa funciona, tem o outro lado que acredita que não funciona. Então, isso gera um embate, isso gera discussão, isso tira a ataraxia. Então, ele fala que para ter a ataraxia, você precisa suspender o juízo de valor. Ou seja, não entrar nesse debate de ideias diferentes, né? Porque isso gera a falta da ataraxia, né? Não se julgar as ideias, é isso que vai pregar o ceticismo, certo? Então, não julgar as ideias é suspender os juízos de valor. Essa é, então, o ceticismo, que tem como principal filósofo Pirro, né? Então, a gente viu aí o cinismo e o ceticismo. Daqui a pouco eu volto com as duas últimas, que é o epicurismo e o estoicismo, beleza?